gurizada, vamos lá. Flamengo e Palmeiras na nossa vida, nós temos 2 jogos do Campeonato Brasileiro que tudo leva a indicar, tudo leva a crer que nos levará à zona de rebaixamento de maneira... Tudo, só não mudou a presidência. Né? Tomara que o Internacional não consiga o título na mão dele que não tem, de cair para a segunda divisão. Cara, é um negócio inacreditável. A alegria do gremista tem sido ver o Inter jogar, e vice-versa. Porque tá difícil, tá difícil. A gente tem uma chance muito grande de morrer abraçado com um Grenal na Série B em 2027. Talvez isso não aconteça. Temporada. E uma direção que mudou tudo, tirando os jogadores. Mas mudou vice de futebol, que não tem hoje, mudou executivo, mudou treinador, mudou diretor técnico, mudou absolutamente tudo. O que não muda é o presidente, Guerrinha. O que não muda é o presidente. É o grande incompetente da turma. E o Internacional muda praticamente tudo e comete os mesmos erros de 2025. Pela incompetência do seu presidente. O presidente é incompetente. Eu não digo isso hoje, que ele está nessa situação. Eu digo isso há 3 anos. Um treinador, um presidente de clube que está lá, vai fechar agora 6 anos, né? Ganhou um campeonato gaúcho só, com um time que tem uma folha de pagamento que é para disputar títulos. Então o Internacional está mal administrado. Ainda bem que faltam 157 dias para sair. Eu acho que nem vai se atrever a lançar candidato para concorrer pela situação, porque vai ser um vexame se isso acontecer. Então esse é um detalhe muito importante. Mudou tudo, só não mudou a presidência. Tomara que o Internacional não consiga o título na mão dele que não tem, de cair para a segunda divisão. E vai depender muito, sabe de quem? Do seu torcedor. O torcedor vai ter que agora jogar junto com o Internacional nos jogos dentro do Beira-Rio. Vai ter que fazer a diferença. É verdade que o primeiro jogo é uma pedreira tremenda que é o Flamengo. Agora, depois do Flamengo, o Internacional não pode ter mais erros. Tem que ganhar do Remo, tem que ganhar do Atlético Mineiro, tem que ganhar do Curitiba, tem que ganhar, entendeu? De quem aparecer no Beira-Rio, do Bragantino, tem que fazer pontos. E aí, para fazer pontos com esse time do Internacional, que é capenga, é um time ruim, o Internacional vai precisar muito do seu torcedor. Hoje, ver o Internacional jogar, olha, parece mentira o que eu vou dizer, e o torcedor colorado até deve ficar, alguns devem ficar bravo comigo. Hoje é uma tortura ver o Inter jogar. O Inter não tem absolutamente nada. Bom, uma das coisas... Inter contra o Atlético Paranaense foi um negócio assim, para quem é secador como eu, né, um parênteses aqui pro diário de um secador, que eu tenho sempre aqui no canal, né, observando o Inter atentamente, e a gente tá numa disputa para ver quem é pior, para ver quem se dá, para ver quem faz mais cagada, e aí vai pro lado diretivo, vai pro lado dos técnicos, vai pro lado dos jogadores. Cara, é um negócio inacreditável. A alegria do gremista tem sido ver o Inter jogar, e vice-versa, porque tá difícil, tá difícil. A gente tem uma chance muito grande de morrer abraçado com um Grenal na Série B em 2027. Talvez isso não aconteça, porque tem muito time querendo. Tem muito time querendo essas vagas aí, cara. Meu Deus do céu. Bom, o Inter foi jogar na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. E assim, 36 pontos que tem o Atlético Paranaense. A gente já imaginou que ia ser difícil, né, do Inter jogar com o Atlético lá. Mesmo precisando, porque na sequência tem Flamengo e Palmeiras. Tá? Agora, o Atlético não jogou bem, tá? O Atlético não jogou bem. A campanha do Atlético é linda. O Atlético não jogou bem. O Atlético errou passes, cometeu muitos erros assim de entregar a bola muitas vezes no meio-campo do Inter, ofereceu ao Inter possibilidade do Inter arrematar e o Santos teve que trabalhar. É que o Inter ele é ruim defensivamente e ofensivamente completamente inoperante. Senhoras e senhores, o Alejandro, mamãe do céu. O Bruno Henrique perdeu um gol na pequena área, o Alan Patrick entrou cansado ali no segundo tempo, não conseguiu fazer nada, o Carboneiro, o Bernabei. O Carboneiro e o Bernabei são jogadores mais perigosos do Inter, na minha opinião. Eles são habilidosos, eles vão pra cima, mas, cara, nem eles, assim, né? Porque aí time sem confiança, né? Um toque a mais, aquela coisa toda. Nem assim eles conseguiram fazer alguma coisa, mesmo que o Atlético tenha oferecido, tá? Ofereceu. Só que pra azar do Inter e pra sorte do Atlético, é que o Inter também ofereceu os gols
ao Atlético. Cara, os 2 gols do Furacão foram de 2 pichotadas dos zagueiros colorados. E um negócio meio inexplicável, porque o Pesolano, que até não estava, né, perdeu a sua mãe, então estava o auxiliar ali comandando o time, a comissão técnica do Inter escalou 3 zagueiros. Mas olhem os 3 zagueiros, gente. Nós estamos falando do Félix Torres, do Maripan e do Juninho. São esses os 3 zagueiros escalados. Gente, numa boa, tá? Eu sei que eu sou secador, mas é um time de Série B. O Inter hoje colocou em campo um time de Série B. Aliás, o Inter tá fazendo hora extra na Série A desde o ano passado, né? O Inter não caiu por uma hecatombe, um alinhamento estelar. Porque o Bragantino foi mole naquele jogo do Beira-Rio, o Cleiton fez um gol lá, o goleiro do Bragantino, que empurrou a bola para dentro, e o Inter venceu por 3-1, 3-2 aquele jogo, 3-1. E o Palmeiras também me ganha do Ceará sem precisar, derrubaram os 2 cearenses, né? O Ceará e o Fortaleza. Vamos lá, gurizada, vamos lá. Flamengo e Palmeiras da nossa vida, nós temos 2 jogos do Campeonato Brasileiro que tudo leva a indicar, tudo leva a crer que nos levará à zona de rebaixamento de maneira retumbante, né? 2 jogos em que está desenhado que o Internacional vai perder. Eu tenho falado com vocês desde o sábado que nós entramos numa situação calamitosa, quase que de guerra, na medida em que nós estamos muito fragilizados por conta da incrível, estupenda e histórica falta de qualidade que nós temos. Também disse, e venho dizendo, que existe uma chance do Inter não cair. Além daquele, né, daquela intervenção que eu peço que se faça no Inter, indo ao mercado, por exemplo, e buscando 2 zagueiros titulares e tal. Mas, de qualquer maneira, não é agora isso. E nem sei se vai acontecer. Só há maneira relacionada à estratégia correta por Internacional, não é resolver, ter chance de resolver. Usar a estratégia correta não significa necessariamente que o Internacional vai passar a conseguir bons resultados de uma hora para outra, porque o time vai continuar sendo ruim. Agora, é uma chance. O Internacional nunca mais jogou da maneira em que jogou em determinado momento no primeiro semestre, que a coisa razoavelmente funcionava. Até foi questionado sobre isso o interino do Pesolano, no último final de semana, por que eles não seguiram e aprimoraram aquela ideia de jogo que deu certo em algumas oportunidades para continuar dando certo no segundo semestre? Eles inventaram um 3-5-2, um esquema com 3 zagueiros, que no Beira-Rio contra o Cruzeiro foi uma vergonha, jogando adiantado, com as linhas altas. Contra o Atlético Paranaense foi uma bagunça também. Então eles fizeram uma grande cagada. Eles não aproveitaram o período de parada para a Copa do Mundo para aprimorar aquilo que deu certo em algumas oportunidades. O que é aquilo, Baldasso? É a retranca. Eu estou usando um termo que talvez nem seja o mais adequado, porque eu diferencio jogar retrancado e jogar de forma reativa. Mas vamos tratar como retranca. Gurizada, assim, é 2 linhas defensivas de 4 jogadores, é ter 4 jogadores que não passam do meio-campo do sistema defensivo e mais 3 volantes. Não tem outro jeito. Os pouquíssimos momentos que o Inter teve, e não era a estratégia adequada contra o Atlético Paranaense, foi quando o Internacional conseguia sair em velocidade. Na verdade, né, muito do balão, porque o Inter não tinha nada de organização de jogo. Mas é isso. As poucas vezes em que deu certo na temporada, foi isso. O time horroroso do Inter precisa jogar com 2 linhas defensivas. Vamos lá, estou pensando num time com linha defensiva grudadinha atrás e mais 3 volantes. Em relação à formação, a time